aí, meus chuchus, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast, Um Papo Não Tão Sério Assim. E para começar esse nosso episódio, vamos falar dos nossos patrocinadores. Nós temos a Miriam Joias e Acessórios, que é para ti que quer empreender sem precisar se preocupar com o valor do investimento, através de uma pasta de joias consignadas. Tu leva a pasta, vende os produtos e se não conseguir vender todos, tu faz a devolução das joias e monta uma pasta nova. Nós temos FN Treinamentos para ti que quer se aprofundar mais nessa realidade da segurança do trabalho. E agora vamos apresentar a nossa convidada, ela que é empreendedora e dona do Instagram Eu Me Promovo, veio aqui com a gente, a Graciela. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Érica. Estou muito feliz de estar do outro lado aqui, podendo conversar com vocês. É muito bom a gente poder compartilhar um pouco da nossa história. Para quem não sabe, eu também tenho um podcast, que é o Mentes Empreendedoras, onde a Érica já esteve, já inclusive. Participei. E é muito bom estar do outro lado para poder compartilhar um pouco do meu conteúdo, da minha história, da minha trajetória. Muito bacana. Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu fico muito feliz por tu ter topado. E como tu te sentes estando na outra cadeira, né, do outro lado do podcast? Olha, eu até me sinto um pouquinho mais de responsabilidade. Porque a gente sempre fica um pouco apreensiva no sentido de vender a si mesmo, né? Sim. Embora eu trabalhe com isso, né? Eu ensino as pessoas a se venderem através do marketing pessoal. A gente sempre fica um pouco apreensivo para falar de nós mesmos, mas vai passar. Se claro, passa, vai ser tranquilo. Início, tá tranquilo. Então, conta pra gente como foi a tua trajetória até chegar ao Eu Me Promovo, a essa vida de empreendedora. Então, vamos lá. Eu tenho 15 anos no jornalismo, né? Me formei aqui em Bagé, em jornalismo, na Urcamp. Depois, ao longo desses anos aí, eu sempre trabalhei a maior parte do tempo com assessoria de imprensa, né? E trabalhei mais de 6 anos com assessoria de imprensa voltado ao agronegócio. Então, eu quase me especializei em comunicação voltada ao agro, né? E eu sempre fui empreendedora, mas nunca me enxerguei dessa forma, porque eu trabalhava com várias entidades, com várias demandas, fazendo os freelas que a gente chama, né? Fazia vários freelas, mas eu nunca me enxergava como empreendedora. Depois, durante essa jornada, né, toda, eu fiz 2 especializações em marketing e nos últimos 5 anos eu trabalho, né, no Sicredi, né, na cooperativa Sicredi. Só que há 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos, ali durante aquele momento pandêmico, Sim. né, eu estava muito inquieta. Porque eu sempre tive um perfil multidisciplinar. Eu sempre gostei de fazer mais de uma coisa simultaneamente, porque sempre foi assim. E quando eu ingressei na cooperativa, em 2019, eu só fiquei trabalhando lá para as demandas da cooperativa. E foi a coisa mais correta que eu pude fazer naquele momento, porque realmente era muito trabalho, muito aprendizado, tinha muita coisa para aprender, para desenvolver. Eu não tinha como ter outros trabalhos, como eu tinha antes. Eu atendia uma entidade, um sindicato, uma associação, pegava uns freelas, né, fazia várias coisas. Dei aulas também, antes de entrar no Sicredi, eu fui professora na Urcamp, no jornalismo da Urcamp. Que legal! Dei aula também no Capacitar, escola técnica, né, em alguns cursos técnicos. E foi durante esse período, enquanto facilitadora, que despertei, assim, para o meu propósito. Mas eu não enxergava isso dessa forma, né? Eu gostava muito de fazer aquilo, assim, muito de compartilhar conhecimento, de ensinar, de trocar com os alunos e tal. Mas, simultaneamente, eu seguia fazendo ali a minha vida de jornalista, né? Trabalhando em várias frentes, assim. E aí veio o Sicredi. Eu só fiquei trabalhando no Sicredi ali por 2 anos e pouquinho, só que eu fiquei muito inquieta, porque não era, o meu perfil não era esse, né? E a gente sente falta, né? Muito, muito. Não estava errado, eu gosto e gostava muito do que eu fazia lá, mas eu precisava de mais. E o mais era justamente essa troca, esse compartilhar conteúdo.
E aí, o que aconteceu? Eu resolvi passar por um processo de coach com o Fabiano Natali, né? Investi na mentoria dele, né? E para eu poder me organizar. E foi muito engraçado, porque eu comecei o processo querendo muito reorganizar essas emoções, reorganizar essa questão de estar no Sicredi também, né, compartilhar conhecimento que eu não sabia como. Sim. E eu disse, não, vou fazer mestrado, vou usar aqui o momento do coach para me organizar, né, para ter disciplina e fazer mestrado e, né, voltar para a sala de aula. Bom, resumo, eu não entreguei nada durante o processo relacionado a mestrado, as atividades que ele propôs eu não entregava nada, era um horror. E aí, um dia, numa troca muito informal, assim, tipo uma conversa, como quem não quer nada, eu contei para ele que eu tinha muita vontade de compartilhar conhecimento sobre marketing pessoal na internet. E porque eu gostava muito do assunto, porque eu olhava para a minha trajetória profissional muito desse ponto de vista, das coisas terem dado certo, porque eu, de alguma forma ou de outra, tinha investido nessa questão do marketing pessoal e que eu gostaria muito de fazer isso, mas em algum momento qualquer da vida. E ele falou assim, como assim em algum momento qualquer da vida? O momento é agora. Eu falei assim, não, imagina. Tem várias pessoas que falam sobre esse assunto na internet, ainda mais na internet. Quem sou eu na fila do pão, né? E, bom, essa conversa aconteceu num encontro. Foi em 2000 Foi 2021. 21. A gente ainda estava ali na pandemia e tal, mas já não naquele momento mais assim, crítico, né? E aí ele falou, bom, então é o seguinte, eu acho que tu tem que investir nisso. E me deu uma força, assim, uma super força, né? Em 15 dias, tudo que eu não tinha entregado durante, sei lá, os 2 meses de processo, em 15 dias eu criei o Eu Me Promovo, né? Que legal! Nasceu assim, nasceu o nome, nasceu a ideia, nasceu a proposta. E lá nasceu inicialmente só como um canal para compartilhar conhecimento. Era isso. Sim. Eu queria ter um @ né, para falar para as pessoas sobre marketing pessoal, para trazer conteúdo, para compartilhar as minhas experiências, né, profissionais e tal. Foi para isso que eu criei. Bom, tranquilo, nasceu assim. Só que eu tinha o Eu Me Promovo, continuava no CLT trabalhando, né? Mas tava muito solto, sabe? Sim. Faltava uma coisinha ali. Tava solto, assim. Beleza, eu só tô aqui compartilhando conhecimento, né? Não tinha um... E aí, às vezes, eu deixava de lado, não tinha aquele comprometimento, né, com o canal. Às vezes, eu focava e priorizava nas coisas do CLT, né? E, bom, aí... Num outro momento, num outro processo que eu renovei com ele, assim, mas 1 ano depois, tá? Eu 2022 daí. 22. Aí eu já tinha nascido Eu Me Promovo, tava ali só como um canal mesmo de conhecimento, né? E aí, em 2022, eu retomei com ele, né? Um outro processo, assim, e porque eu sempre acreditei muito em processos de mentoria, nessa troca no 1 a 1, nessa questão desse aproveitamento individual, tá? E por isso que eu sempre contratei ele, né? Investi de novo em 2022. Sim, sempre buscou essa troca entre 2 pessoas, exatamente, né? Tu e mais um mentor. Exato. E aí ele falou assim, cara, tu tem que compartilhar, tu tem que monetizar o teu conhecimento. Aí, de novo, né, me sabotando. Capaz que eu vou... Não, gente, não existe isso. Olha a quantidade de pessoas que tem na internet que fazem isso. Quem sou eu na fila do pão, né? Um dia ainda vou escrever um livro com esse nome, Quem Sou Eu na Fila do Pão, para estar monetizando conhecimento. E aí, de novo, ele me pegou pela mão e disse assim, não, só um pouquinho, vou te explicar como é que funciona. É assim que funciona, porque a trajetória do Fabiano também é muito parecida com a minha. Ele veio do CLT, né, investiu em coach. Então, ele compartilhava muito dessa experiência comigo.
Porque as dores dele, as minhas dores naquele momento, em algum momento foram as dores dele, né? Sim. E aí, eu sei que ele disse assim, não, tu tem que trabalhar com mentoria. E eu falei assim, mas como assim mentoria? Quem trabalha com mentoria é formado e não sei o que, de mentor e tal. E ele assim, não, só um pouquinho. Não é assim que funciona. Tu vai estruturar, né, um programa de mentorias, né? Óbvio que tu precisa estudar mais, precisa te dedicar mais. Bom, em janeiro de 2023, ou seja, no ano passado, eu fui à procura de uma primeira mentorada para pilotar aquilo ali, né? Como é que é isso aqui? Em 2022, aliás, voltando um pouquinho, quando a gente estava ali naquele processo e ele me incentivando e tal, ele falou assim, convida alguém para mentorear. E eu falei, beleza. Aí eu convidei 2 colegas minhas do trabalho para fazer isso, né? Sim. Só que, claro, eu não tinha uma estrutura, eu não tinha um processo, eu não tinha uma organização. Mas foi o primeiro teste ali, né? Exato. Mas valeu, rendeu resultados. Elas são os meus cases, assim. Sim. Elas foram as provas que eu precisava para dizer, eu levo jeito para isso. Sim. Né? E aí, em 2023, eu resolvi ir à procura de uma amiga minha e falei assim, olha, tu tem isso, eu tenho isso, vamos trocar e eu preciso que tu valide o meu trabalho. Porque, na verdade, todo negócio que precisa é de validação, né? Exato. O negócio, para dar certo, precisa de validação. E aí, ela disse, não, beleza. Aí, a gente permutou ali, né? Eu comecei a mentorear ela, mas aí eu direcionei todo Eu Me Promovo para isso. Eu comecei a produzir conteúdo, né? Voltado para mentorias, né? Comecei a divulgar que eu era uma mentora e que eu estava mentoreando. E aí começou a despertar a curiosidade de outras pessoas e tal. Aí sofri com o negócio da precificação. E quanto que custa isso aqui? É muito? É pouco? Meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu acho que é a dor, assim, de todo empreendedor que está começando. A gente sempre passa, né, por essa questão de quanto custa, quanto eu vou cobrar, como é que vai ser? Será que é caro? Será que é barato? Mas no fim tudo dá certo, né? Exato. Eu comecei com um valor... E aí eu percebi que eu não poderia me posicionar naquele valor, porque eu recém estava começando. Aí eu baixei o meu ticket. E foi muito bom. Porque aí, no ano de 2023, para minha surpresa, né, uma coisa levou a outra, marketing pessoal, né? Eu mentorei no individual 23 pessoas. Num primeiro ano de trabalho. Nossa, então, foi ótimo! Sim, isso tudo com CLT, jornada de 40 horas, mentoreando... eu acho que teve em outubro e novembro, eu me peguei ali com 10 mentorados por semana. Então, foi uma coisa que me assustou um pouco. Eu fiquei um pouco assustada. E também foi muito bom, porque eu percebi que era um momento de eu rever como estava o meu negócio, o que eu queria dele. Porque, assim, quando a gente começa... só no talento, né? Eu sei fazer isso, eu quero começar... e não se estrutura muito, chega um momento que a gente precisa se fazer algumas perguntas. Beleza, eu sei fazer isso, já entendi, eu sei fazer isso. Já tenho pessoas que validaram isso, mas eu preciso estruturar isso, né? Eu preciso organizar isso se eu quiser escalar isso. Claro. Né? E foi ali no final do ano passado, foi quando eu me fiz essas perguntas. E aí eu aproveitei as férias do CLT, né? Fez uma imersão. Exatamente, no negócio. Para rever tudo. Aí eu reduzi, coloquei um pouquinho os pés no acelerador, né? E reduzi um pouco o número de mentorados. Aí eu espacei mais os meus atendimentos. Por quê? Porque eu senti a necessidade de que as pessoas queriam ficar mais tempo comigo, mas elas também... Porque a mentoria é um processo, né? Claro. É um processo para ti, enquanto mentora, e para quem está ali, para o mentorado, para a mentorada, é um processo também. Porque a pessoa precisa captar aquele conhecimento, ela precisa aceitar aquilo, porque eu trabalho com marketing pessoal, né? Eu trabalho com autoconhecimento, né? Eu vou mexer em coisas que a pessoa talvez nunca tenha pensado, né? E muitas vezes pode ser uma ferida para aquela pessoa, né? Com certeza. Quando eu trabalho
temas como comunicação, né? Tem pessoas que estão em mentoria comigo, estiveram em mentoria comigo para desenvolver sua comunicação. Por exemplo, eu já tive vendedores, pessoas que trabalham na área comercial e falaram, eu tenho dificuldade de comunicar ali, de argumentar, de fazer a venda e eu quero desenvolver isso. E para surpresa das pessoas, eu não começo com técnicas. Sim. Eu não começo com técnicas. Eu não vou te ensinar assim. A técnica ela vai acontecer durante, né, o processo. Mas a primeira coisa que eu vou trabalhar com essa pessoa, primeiro é fazer um diagnóstico, entender assim, onde é que está essa dor, sabe? Qual é o problema mesmo? Se é que ela está enxergando o problema, porque Claro. às vezes ela não está, né? E a gente fala muito de memórias. Porque a comunicação, ela está atrelada a memórias, os nossos bloqueios. Então, por isso que eu sempre falo assim, não limitem as crianças de falarem, não limitem. Elas podem se tornar adultos mudos. Elas podem se tornar adultos que têm medo de falar em público, nem em público, às vezes no 1 a 1, numa venda, quando a pessoa vai vender para alguém. E isso prejudica muito as pessoas, né? Porque acaba que às vezes até uma conversa de bar, a pessoa não consegue se soltar, não consegue se comunicar, não consegue falar. E muitas vezes por medo do julgamento que ela vai passar, né? Exato. Mas ela pode ter sido uma criança que o pai ou a mãe dizia toda hora, cala a boca, não grita, não fala, agora não é a hora, depois tu fala. E aí a criança porque é a fase em que a criança está descobrindo o que é certo, o que é errado, de acordo com a sua educação, com o seu ambiente, né, com tudo isso. E não é que a criança não precise ter limites. Com certeza ela precisa ter, né? Ela tem que saber o momento que ela pode falar e que ela não pode. Mas é a forma, é o como tu vai limitar essa criança que muda tudo. É o adulto, né? A comunicação ela está atrelada a memórias, né? E então eu na mentoria, principalmente, né, voltada à comunicação, a gente trabalha por isso. Aí muita gente diz assim, tá, mas isso aqui, eu vim aqui saber técnicas de dicção oratória e isso aqui é basicamente uma terapia. Não tem como, gente. Mentoria é isso, processo de coach é isso. A gente vai falar muitas coisas que a gente não imagina, mas é preciso. E tu externaliza aquilo que tu tem dentro, né? Então, o que tu for falar, a forma que tu vai falar, como tu vai te comunicar, tudo isso tu traz de bagagem, que nem tu falou, muitas vezes da infância, da adolescência, por algum processo que tenha passado. E reflete na vida adulta tudo isso, né? Com certeza. Mas então, foi assim que nasceu o Eu Me Promovo, inicialmente. E depois dele, né, eu me tornei mentora. Né? Hoje trabalho com mentorias, é meu carro-chefe. Em virtude de eu ter o CLT ainda, né? Porque eu também estou muito próxima de fazer uma transição de carreira. Eu não consigo escalar o meu negócio. Claro. Né? Mas, na transição agora, que está muito perto de acontecer, de eu deixar o CLT para me tornar empreendedora. 100%. 100% empreendedora, tempo e energia voltados a isso. E por que eu quero fazer isso, né? Acho que é muito importante eu falar. Porque todo o meu propósito de vida está nisso. Eu não sei se está no Eu Me Promovo, eu não sei se esse nome vai perdurar, eu não sei se o negócio sempre vai ser estruturado dessa forma, não sei. Mas eu tenho uma clareza muito grande que eu quero ajudar as pessoas a se desenvolverem em competências que eu tenho e que são extremamente essenciais, que é marketing pessoal e comunicação. Porque eu acredito muito, Érica, assim, que todo mundo tem capacidade de compartilhar o seu conhecimento. E eu não estou falando de conhecimento técnico, eu estou falando de vivências, eu estou falando de experiências. E nós estamos numa era em que nós podemos fazer isso de forma livre e à vontade na internet. Só que é com o marketing pessoal que tu não vai ser mais um na internet. Claro. É com o marketing pessoal que tu vai trabalhar estrategicamente para, de fato, ser uma autoridade.
Então, eu acredito muito que todas as pessoas elas têm capacidade de falarem, né? De si, da sua trajetória. Todo mundo tem essa capacidade. E é por isso, esse é o meu propósito, ajudar as pessoas a aprender. Elas precisam aprender a se posicionar. Elas precisam aprender a usar esse espaço do digital e não só do digital, porque quando eu falo de marketing pessoal, eu não estou falando só de Instagram. Claro. Porque em algum momento as pessoas me procuram assim, Graciela, beleza, tu me ensina a aparecer no Instagram? Eu digo, eu também te ensino. É uma consequência, exatamente, né? Mas não é só ali, né? Até porque marketing pessoal é comportamento, né? A gente faz marketing pessoal o tempo todo, em todos os lugares. Seja no on ou no off. E é até interessante falar que o marketing pessoal, a gente traz ele também para quando a gente não tá, não só para empreendedor, mas também para pessoa no geral, né? Com certeza. Porque quando tu vai fazer uma entrevista de emprego, quando tu vai fazer uma entrevista de estágio, quando tu vai te apresentar em algum lugar, isso conta muito, como tu te apresenta para outra pessoa, né? Me corrija se eu estiver errada. Não, tá certíssimo, assim. Claro que o que está acontecendo, né, nesse momento? As pessoas vendem pela internet. Tá? Existe um funil de vendas ali maravilhoso, em que as pessoas, né, atraem clientes por ali. E aí, elas estão percebendo, a maioria dos meus mentorados, principalmente mentoradas, o meu público é, na sua maior parte, mulheres empreendedoras. Então, a maioria delas me procura justamente para isso. Graciela, eu preciso me posicionar melhor lá no meu Instagram, tá? Porque a concorrência está grande, né? E, de fato, quando ela vem e me traz isso, ela está correta. Porque toda vez que ela deixa de aparecer ali, a concorrente dela aparece, claro, e vende. Isso não é a Graciela que está inventando. É a regra do jogo do mundo digital. Então, vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar todo esse desde o zero, né? Como que tu faz, quais são as estratégias que tu pode usar, enfim, todo esse caminho, né? Toda essa jornada. E uma coisa interessante que a gente precisa trazer é qual a diferença entre o marketing pessoal e o marketing digital. Que muitas vezes as pessoas confundem os dois, né? Mas antes da gente falar sobre, eu tenho um aviso para vocês aí do outro lado da tela. Vocês estão vendo esse QR Code no canto do nosso vídeo? Esse QR Code é para vocês encomendarem, comprarem pelo iFood essas maravilhas que a Cantina da Celu ofereceu pra gente e que mais pra frente a Graciela vai experimentar os nossos salgadinhos que tem aqui. Gente, eu uso aparelho, né? Não dá pra falar e comer ao mesmo tempo. Não que eu não esteja com vontade, porque eu estou, né? Nós vamos deixar essa parte pro final, então, justamente por isso. Mas já adianto pra vocês que eles são maravilhosos. Então, façam o pedido por aqui pelo QR Code na tela, que vai cair na aba do iFood. Então, voltando agora. Perfeito. Então, assim, o que é o marketing, pessoal? Eu gosto muito de fazer uma analogia com empresas, né? Empresas ou produtos, enfim. Quando a gente fala de marketing, vamos falar só do marketing, tá? Marketing são estratégias, né? São ações, planejamento, né? Que tu usa para propagar, divulgar um produto, um serviço, uma empresa ou uma pessoa, tá? Só que, se esse celular aqui, se eu for vender esse celular, ele tem um marketing dele. Só que ele não vai fazer isso sozinho. Alguém precisa fazer, né, estruturar toda a venda dele, toda a publicidade dele, para que ele seja vendido. O marketing pessoal, não. As pessoas fazem marketing pessoal o tempo inteiro, entendendo ou não entendendo sobre o assunto. Acontece que... por quê? Porque marketing pessoal é comportamento. Tá? É a forma como eu me visto, é tudo que eu comunico. É o que eu falo, o que eu não falo. Meu silêncio também é meu marketing. É a minha opinião, né? Enfim, tudo é um conjunto de informações a meu respeito. É a forma como eu me comporto quando eu chego num local. Enfim, é tudo. É a forma como eu me posiciono na internet.
Tudo é marketing pessoal. Mesmo que tu não entenda sobre o assunto, ainda assim você estará fazendo marketing pessoal. E aí, isso que é incrível, sabe? Porque assim, ó, se todo mundo entendesse o poder de ter conhecimento sobre marketing pessoal, todo mundo iria investir ou em cursos ou numa mentoria comigo. Por quê? Porque a partir disso, se eu faço marketing pessoal o tempo todo, vamos organizar isso aqui, tá? Como que eu penso estrategicamente no meu marketing? Como eu me posiciono? Como eu me torno autoridade naquilo que eu gosto de fazer, naquilo que eu gosto de falar? Né? Como eu me mostro, eu me vendo para as pessoas através da estratégia. Isso é marketing. E o marketing digital, que tu tem muito mais autoridade do que eu para falar, ele vem justamente como uma das ações, né, dentro desse planejamento para alavancar o marketing pessoal. Então, assim, quando chega alguém para mim, uma mentorada que é empreendedora, eu vou conversar com ela, a gente vai estruturar todo um conteúdo teórico e práticas, muita prática, porque mentoria é prática, voltado para o digital. Quais são as estratégias, o que ela pode usar ali, o que ela deve falar, intencionalidade na mensagem. Né? Então, eu estou trazendo toda a potência do marketing digital para que ela use isso como ferramenta. Mas, quando ela for num evento presencial, quando ela for participar de uma feira, que ela vai ter lá o seu stand, que ela vai receber as pessoas in loco para conversar, que tipo de ferramentas, que tipo de ação ela deve usar para atrair essas pessoas, para vender a si e ao serviço dela. Então, assim, o marketing pessoal, ela vai levar para todos os lugares. Agora, o digital é uma ferramenta muito importante. E, Érica, a gente sempre tem que afirmar muito isso, e tu trabalha com isso também, sabe do que eu estou dizendo. Muitas pessoas vêm para mim com o seguinte sentimento. Olha, eu vi que tu postou que a tua aluna, né, que a tua mentorada tá vendendo mais porque ela aparece, porque isso, porque aquilo. Eu não quero fazer isso. Eu não quero aparecer. Não, ok, né? Beleza, não quero, não sei falar, não quero. Eu quero outras formas. A gente vai buscar outras formas. Porque, afinal de contas, como eu trabalho marketing pessoal, eu trabalho essência. Eu trabalho verdade. Perfeito. Né? Então, se a pessoa não quer fazer aquilo, eu jamais vou forçar. Mas, em nenhum momento, eu deixo de trazer. Cara, se tu não estiver aqui, a tua concorrente vai estar. Exato. E mesmo que o serviço dela seja muito pior que o teu, ainda assim, ela vai vender mais do que tu. Porque, querendo ou não, faz a diferença a gente aparecer, né? Dar o nosso rosto e mostrar quem nós somos dentro da rede social. E complementando tudo que tu falou, eu gosto de dizer que o marketing digital ele também vai ser um veículo para o marketing pessoal. A gente vai trazer, através do marketing digital, expor tudo aquilo que a pessoa é dentro da rede social. Então, trabalhando toda essa questão de como a pessoa vai ser vista, de como ela vai falar, porque afinal nos stories, se a pessoa quiser falar, ela vai precisar se comunicar bem, né? Sempre passando essa questão que tu falou da essência. Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque quando a gente fala sobre essa questão do marketing pessoal, muitas pessoas acreditam que vou mudar. Então, eu vou interpretar um personagem aqui pra uma influencer. Exato, pra fingir ser quem eu não sou, porque eu preciso agradar. Mas, na verdade, não é isso. Porque as pessoas, a gente não vai agradar todo mundo a todo tempo. Isso é de praxe, né? E a gente precisa entender como comunicar e alcançar aquele nosso público. Então, as pessoas que se identificam com a gente. É importante tirar essa questão do julgamento da nossa cabeça. De tipo assim, eu não vou aparecer. Porque muitas vezes as pessoas não querem aparecer por insegurança. O que vão achar de mim? O que vão falar de mim? Sendo que, na verdade, o foco tem que ser alcançar o público que ela quer e realmente conseguir comunicar para, no fim, converter em vendas, né? Exato. E tu falou uma coisa muito importante sobre o julgamento, sobre essa insegurança que as pessoas têm. Às vezes, a insegurança está atrelada às memórias da comunicação, né? Que bloqueiam esse desenvolvimento da comunicação.
Mas às vezes não é, porque a pessoa fala, tem desenvoltura, ela gosta, ela, né, argumenta bem no 1-a-1 ali, no offline, mas ela não quer se expor na internet pelo medo do julgamento. E aí eu sempre falo, né? O fato de tu não estar lá, de tu não aparecer, não impede que alguém esteja te julgando. Exato. Ou seja, o julgamento, ele acontece independentemente de qualquer coisa. Se tu aparecer, vão te julgar. E se tu não aparecer, vão te julgar igual. Exato. Aí vem aquela questão. Qual o preço tu quer pagar? Porque se tu não aparecer, o preço que tu vai pagar é o de deixar de vender, deixar de se conectar com as pessoas. Então, é um preço que tu vai pagar. Se tu aparecer, as pessoas vão te julgar. Elas vão te chamar de blogueirinha, elas vão dizer que tu é exibida, elas vão dizer que agora tu tá imitando a fulana, ciclana, beltrana, mas ainda assim existe uma parcela de pessoas com as quais tu vai te conectar e tu vai vender mais e vai dar certo. Então, assim, qual o preço que tu quer pagar? Porque tu vai pagar um preço. Nós Exato. pagamos preços por qualquer escolha que a gente faça. E aí eu sempre digo, paga o preço de aparecer e se conectar. Porque pessoas compram pessoas. Exato, perfeito. É o que eu tô sempre falando para as minhas clientes e para as minhas alunas da mentoria também. Que, Erika, eu não quero aparecer. Ok, respeito. A gente pode trazer uma estratégia mais escrita, sem muita questão de abrir a câmera, fazer vídeo. Mas a gente pode trabalhar aquilo. Se a pessoa chegar para mim e disser assim, Erika, eu não quero de jeito nenhum, claro, a gente respeita e a gente pensa em outras estratégias para trazer para aquele perfil, né? Mas se a pessoa disser, Erika, eu tenho vergonha, mas a gente pode começar a trabalhar ali. Então a gente começa a fazer exercícios. Então é o que eu digo. Abre o celular, grava um story, aperta o botão, publica e sai correndo. Exato. E não fica olhando. Porque quanto mais tu olhar, mais tu vai achar defeito. Uhum. E vai aprimorando ao longo do caminho. Claro, com a ajuda da mentoria da Graciela, gente. E aguardem. Em breve teremos parcerias. Exatamente. Aguardem, né? Porque assim, eu adoro fazer parceria. E a outra coisa, né? Que eu gosto muito de ressaltar nesse processo, nessa jornada empreendedora das pessoas. A gente não faz nada sozinho. Exato. Se a gente quer chegar a outras pessoas, atingir um outro público, amadurecer enquanto empreendedor, a gente precisa fazer parcerias. E eu, nessa minha jornada muito recente, de pouco mais de um ano, né, eu fiz muitas parcerias. Então, com certeza, eu mentorei 23 pessoas no individual ano passado, porque eu dei cursos presenciais. Claro. Eu fiz algumas mentorias em grupo também, em parceria com outras mentoras. Então, assim, eu ampliei a minha visibilidade. Network. Network é um dos pilares do marketing pessoal. E isso é importante de falar também. A gente tem que estar no digital, mas a gente tem que estar no offline também. Com certeza. Fazer as ações presenciais, se mostrar presente ali na vida das pessoas mesmo, né? Que quanto mais pessoas nos conhecerem, vai ser melhor. Porque, por exemplo, tu deu uma palestra, tá? As pessoas que estão ali na tua palestra, vai ter uma parte que não vai te conhecer. E aí vão ir pro teu digital. Só que elas vão decidir se vão comprar de ti ou não, claro, embasado na primeira imagem que elas tiveram de ti na palestra, mas conforme elas forem te acompanhando ali no Instagram. Então, elas vão consumir ali a tua rotina como profissional, elas vão ver o que tu sabe, o que não sabe, vão ver se tu atende, se tu cura uma dor delas, e aí vai vir a decisão. As pessoas precisam desse contato mais longo, quando a gente está falando de contratar autônomos, né? E é por isso que é importante também fazer essas ações presenciais. Porque, afinal, a gente precisa trazer mais pessoas ali para aquele perfil para poder propagar aquela mensagem. Com certeza. Eu gosto de dizer que eventos presenciais, palestra, treinamentos, enfim, né? Outros eventos, eles são aperitivos, né, do nosso conteúdo. A gente vai ir para aquele evento, falar sobre o nosso conteúdo, compartilhar conhecimento, para que as pessoas tomem o gostinho, né? Tomem o gostinho e queiram acessar o nosso trabalho, acessar o nosso universo, né? O nosso conteúdo. Então, é muito importante, é muito importante. Isso que eu estou falando aqui de palestra e treinamentos, que são coisas com as quais nós trabalhamos, né? Por exemplo, as pessoas me perguntam,
tu cobra para uma palestra, Graciela? Cara, eu tô numa jornada de escala. Eu não cobro por palestra ainda. Porque eu quero que as pessoas me conheçam. Eu quero que as pessoas me acessem. Então, eu vou lá. Que dia, que horas? Eu vou lá e vou conversar e vou trocar. Por enquanto, né, gente? Aproveitem, inclusive. Né? Aproveitem o conteúdo gratuito, exatamente. Por enquanto. E aí, a pessoa vai, né? É um funil, né? A pessoa te conhece ali no presencial. Ela vai passar a te seguir no Instagram ou nas redes sociais e tal. Podcast. Não precisava dizer isso, mas eu vou dizer porque tudo é intencional desde que tu entenda o poder do marketing pessoal. Podcast. A gente tem podcast porque é divertido. Não, isso aqui dá uma trabalheira para fazer, gente. Isso aqui dá trabalho para fazer. E vou dizer, a Érica é muito mais organizada do que eu, inclusive. Ai, obrigada! Mas isso dá muito trabalho. Porém, isso é importante. É importante porque nós vamos acessar pessoas, convidados. Exato. Nós vamos divulgar o nosso trabalho para mais pessoas, porque todo convidado que chega aqui e senta para contar a história dele, ele vai falar para o familiar, ele vai falar para os amigos, ele vai falar para todo mundo que participou de um podcast. Essas pessoas vão acessar. Né? Vão compartilhar no Instagram, os seguidores vão vir, os meus vão pro convidado também. Então a gente intencional, faz essa troca. É intencional, dá trabalho, mas claro, a gente gosta de fazer isso. Óbvio, se a gente não gostasse, a gente não faria. Porque é uma coisa que tem que gostar, né? Tem que gostar de falar, tem que gostar de roteirizar, tem que gostar de correr atrás de convidado também, porque não é assim, entendeu? Nós ainda estamos correndo atrás de convidado. Um dia não vamos precisar. A gente vai ter uma lista de gente querendo participar, querendo patrocinar, querendo tudo. Mas faz parte do processo. E tem uma coisa que eu falo muito também. Respeite seu processo. Respeite seu processo. Às vezes as pessoas, quando vão procurar uma mentoria ou quando procuram o teu trabalho, por exemplo, elas querem um resultado muito imediato. Exato. E não é assim. Não é assim. Na internet, como nós temos muita polarização, a gente tem muita concorrência. Gente, o universo digital, ele é muito mais complexo do que o offline. Do que tu abrir a empresa ali, as portas de uma empresa num espaço, num ponto físico. Ele é muito mais complexo. Então, e isso também é um dos motivos pelos quais eu tomei a decisão de que eu queria fazer essa transição de carreira. Porque ou eu encaro esse negócio como um negócio de verdade, me dedico, estudo. A gente tem que estudar muito para estar aqui. A gente tem que estudar muito para estar ali. Porque assim, várias pessoas fazem o mesmo que eu. Exato. Eu tenho que ter as estratégias certas se eu quiser me tornar uma autoridade naquilo que eu falo. É saber passar exatamente aquilo que a Graciela pode oferecer. Exato. E não o que qualquer outra pessoa pode chegar e oferecer, ou o que a pessoa pode procurar no YouTube, ou enfim, de alguma forma gratuita. Porque hoje num clique tu tem acesso a qualquer conteúdo. Exato. Né? E a pessoa tem que ter essa vontade de contratar, de ser mentora da Graciela, de ser mentorada da Graciela, Exato. de ser mentorada da Érica, de contratar os serviços. Porque é esse desejo, é essa diferença que faz de ser a Graciela, de ser a Érica, de ser o fulano, de ser o Beltrano. E não a informação copia e cola que a gente acha na internet, né? Sim, isso tem agora e vai ter muito mais. Então, nesse meu último ano, eu entendi assim, se eu quiser dar certo nisso, eu preciso me dedicar a isso. E vejam bem, eu sempre, a minha vida inteira, toda a minha carreira, esses 15 anos, não são 15 dias, são 15 anos, eu sempre tive um trabalho CLT e empreendia no paralelo, digamos assim, né? Por isso que eu nunca me enxergava como empreendedora. Sim. E agora, eu percebi que eu estava fazendo a mesma coisa, né? Quando apertava no CLT, beleza, a prioridade é o CLT, né? Claro. E aí eu pensei, não vai dar. Porque eu amo o que eu faço aqui. Isso aqui faz muito sentido para mim. Quando uma mentorada ou alguém que sei lá, manda um direct ali, a pessoa nunca me acessou, nunca teve numa palestra minha, só consome meu conteúdo. Quando a pessoa chega para mim e diz assim, cara, isso aqui fez uma diferença enorme para mim. Eu vendi mais ou eu consegui gravar um vídeo.
porque eu ouvi tu falar tal coisa. Os feedbacks dão um quentinho no Gente, coração, né? Não, é um outro significado. Só que não é uma decisão fácil. Não é, porque o CLT, ele é reconfortante. Aconteça o que acontecer, o teu salário vai estar na conta. Claro. Só que, ao mesmo tempo, a pergunta que tu deve... Outro dia eu assisti um podcast, porque eu consumo muito podcast. Ah, né? eu amo também. Eu amo também. Eu assisti um podcast com a Cris Junqueira, que é uma das fundadoras do Nubank, né? E ela falava assim, toda vez que eu preciso tomar uma decisão difícil, eu me faço a seguinte pergunta. Do que eu quero me arrepender no futuro? Cara, quando eu escutei aquilo, eu fiquei assim, meu Deus. E aí, se a resposta é óbvia pra ti, se ela vem pronta, faz. Faz porque a chance de dar certo é muito grande. E eu adorei que tu falou isso, porque em relação ao podcast mesmo, eu já tinha ideia de fazer desde que eu comecei a trabalhar com marketing e a entrar mais pra essa parte da comunicação, né? Só que tu imagina, recém começando a trabalhar, vir fazer um podcast não ia dar muito certo. Mas ela era uma ideia que tava engavetada. Tá, e aí foram passando os anos, assim, de trabalho e tal. E eu sei que esse ano eu digo assim, cara, por que eu não tenho ainda? Por que eu não fiz? Porque eu já tava ali, uma trajetória que ia ser bom ter o podcast, né? E eu ainda não tinha tirado do papel. E eu percebi que eu tinha vários outros projetos que estavam engavetados. Eu digo assim, tá, Erika, mas por que tu não tirou isso do papel? E aí eu comecei a pensar, pensando especificamente pelo podcast, né? E eu pensei, tá, o que eu vou me arrepender se eu não fizer isso? Uhum. Eu digo assim, olhando assim, me coloquei no Erika 10 anos à frente, eu pensei, de eu não ter tentado, de eu não ter feito. Exato. E aí foi quando deu a virada de chave, sabe? Aí começou a fluir as coisas. Aí começou a aparecer o anúncio aqui do estúdio no Instagram pra mim, e eu digo assim, ó, agora é o meu momento. O universo me mandou um sinal, agora é o meu momento. Entrei em contato, marquei o estúdio, tava tudo certo. Aí quando a gente ia gravar, a minha avó acabou falecendo, ela teve internação e acabou falecendo. E eu precisei postergar a gravação. E aí eu digo assim, ai, e agora? Eu não vou mais gravar, eu não vou mais fazer. E comecei já a ficar naquilo, sabe? Eu digo assim, não. Independentemente do que acontecer depois futuramente, aconteceu essa fatalidade, a gente precisou postergar a gravação. Mas vai sair do papel. E aí eu já marquei, já deixei marcado com ele o outro episódio. E aí chegou na data e eu digo assim, Erika, tu não vai te render por teu medo, tu vai lá, tu vai fazer. E cá estamos nós hoje em dia, graças a Deus. Mas justamente por esse questionamento que tu trouxe. De o que eu vou me arrepender no futuro? De ter tido a vontade de fazer e não ter colocado em prática? Ou ter feito e ter dado muito certo? Ou ter feito e ter dado errado? Exato. É melhor se arrepender do que tu tenta do que tu não tenta, exatamente. Né? E toda vez que eu me perguntava sobre isso, né? Porque, cara, isso é muito conflitante. Isso é muito conflitante. É muito conflitante, assim. Porque a maioria das pessoas não vai te apoiar a sair de um CLT. A maioria das pessoas não. Elas vão te chamar de louca, elas vão dizer que... Ou elas vão achar que tu juntou muita grana e é por isso... E, sei lá, vão achar tantas coisas. Mas eu não sei o que aconteceu. Eu me blindei disso completamente, assim. Eu tomei essa decisão. Comuniquei a quem, de fato, interessava. Claro. Que eram os meus pais, né? E, para minha surpresa, eles não falaram nada. Porque, na verdade, eles nunca falaram nada. Eles sempre confiaram em mim. E na minha força de vontade, na minha força de fazer as coisas, de querer dar certo e tal. E pro meu namorado. Foram as pessoas assim, ó, eu vou, né, me desligar do trabalho, vou propor uma transição de carreira, porque, né, sou muito grata pelo local onde eu ainda trabalho, né, eu aprendi muita coisa lá, o propósito foi lá dentro que eu aprendi, Sim. o que era propósito, como eu trabalhava com isso. E eu também não queria sair assim de qualquer jeito, não era essa a ideia. E porque eu, de fato, não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu preciso me organizar financeiramente, minimamente, para poder dar esse passo. Mas como todo mundo, né? Todo mundo que quer dar esse passo ou até conquistar algum outro objetivo na vida precisa se organizar financeiramente, né? Ter essa base para conseguir ir pro próximo passo. Exato. E aí eu estou, né, nessa transição agora, né, percorrendo essa transição. Já tenho uma data para sair do CLT, né? E para me assumir como empreendedora. Eu sempre digo, eu
estou com medo, né? Eu tenho esse medo, mas eu não deixo esse medo me tomar. Porque se eu deixar esse medo me tomar, eu sei que eu vou dar um passo atrás. Claro. E esse passo que eu dei foi um passo gigante. A tomada de decisão de dizer, eu quero trabalhar com isso. Com isso o que, Graciela? Eu quero trabalhar com mentorias, eu quero trabalhar com educação no digital, eu quero compartilhar conhecimento. Hoje, as pessoas me conhecem como um canal, eu me promovo, que compartilha conhecimento sobre marketing pessoal e comunicação, e como mentora. Mas isso é só o começo. E justamente por isso, eu preciso de tempo e energia para pensar tantas e tantas coisas, né? Que existem tantas possibilidades que existem. Só que, evidentemente, que tu compartilhando esse tempo, que já é muito pouco, com uma jornada de 40 horas no CLT, não tem, né? Não tem como, não tem saúde mental que suporte isso. Claro. E tu sabe que eu me identifico muito com o que tu falou agora, porque eu tive uma transição, mas não foi uma transição de carreira, foi uma transição de... Eu fiz faculdade de Direito, sou formada em Direito, e eu estagiava. Só que, assim, durante toda a faculdade eu ficava, não é isso que eu quero, mas eu não tinha entendido ainda o que eu queria. Sendo que eu sempre fui comunicativa, né? Sempre tive esse meu lado e eu nunca olhei pra esse meu lado de fato. Aí eu sei que eu conheci o trabalho como social media em 2021. Ela é baby, Final de né? 2021. Baby. Eu com 15 anos de jornalismo e ela... Ao mesmo tempo que tem o Eu Me Promovo, é o tempo que tá no mercado. E aí... Eu estagiei desde o primeiro semestre da faculdade, eu sempre paguei minhas contas, tudo certinho. Comecei a trabalhar, era eu, claro, casa, comida, roupa lavada com a mãe e com o pai, mas era eu que me bancava ali, estruturava todas as minhas finanças, né? Aí eu sei que eu digo assim, tá, mas se eu quero realmente fazer dar certo esse negócio, eu preciso focar nele. E aí eu tinha a faca e o queijo na mão, tinha um dinheiro guardado, morava com o pai, morava com a mãe, tipo, não precisava sustentar casa, nada, né? Tipo assim, vou aproveitar esse momento. E aí quando eu comecei a falar pras pessoas que eu ia largar o estágio pra poder focar no trabalho de marketing, as pessoas não falavam nada, mas tu via pelo olhar das pessoas, sabe? Tipo assim, tu vai fazer isso, mas tu vai trocar o direito por marketing. Concurso público. E aí eu digo assim, vou. Só que eu não sei o que tomou de mim ali, aquela decisão, que eu só digo assim, eu vou, e entrei da cabeça, fui e fiz, sabe? Porque era o que eu dizia pra mim, Érica, tu não tem a possibilidade de dar errado. Ou tu faz dar certo, ou tu faz dar certo. Entendeu? Pra mim, eu não aceitava aquilo de dar errado. Porque pra mim não tinha como dar errado. E aí eu comecei. E aí hoje em dia eu olho as pessoas que, tipo assim, me olhavam, tipo, tu vai trocar o direito. E ficavam assim, sabe? Tipo. E aí as pessoas me procuram. As pessoas perguntam pra mim, perguntam conselhos pra mim, dicas, mentoria, etc. Então, tipo, eu fico, cara, tu viu? Realmente deu certo. Mas se eu tivesse escutado, tipo, prestado atenção nos olhares das pessoas, eu não ia ter saído. Não ia ter feito. Exatamente. E olha o poder que tem a mentoria, né? O ano passado, a minha primeira mentorada paga, né? Ela fez uma transição de carreira depois da mentoria. Ai, amei! E eu não tinha essa percepção lá, né? Eu dizia pra ela, um dia eu também vou fazer isso, um dia eu também vou fazer isso. Mas eu não sabia que seria esse ano, né? E a gente construiu todo não foi só marketing pessoal, sabe? Não, a gente não trabalhou só marketing pessoal. Ela já tinha, né, uma renda extra, né, que ela queria trabalhar ali na divulgação do seu marketing pessoal. Mas ela sempre dizia assim, eu quero largar uma escola. Ela trabalhava em 2 escolas, professora, trabalhava em 2 escolas. Ela assim, eu quero largar uma escola. Só que eu morro de medo do julgamento das pessoas. Eu não consigo nem falar isso com alguém e tal. E a gente ficou juntas, né, em processo de mentoria 6 meses. E nesses 6 meses, ela aprendeu a se posicionar não na internet. Não só na internet, né? Mas se posicionar na vida. Claro. E por isso que eu falo, o poder da mentoria, né? O poder dessa troca. Porque a gente trabalhava muito isso, né? Dela ter a coragem de sentar com a diretora, com a coordenadora dela e dizer assim, olha, eu vou fazer isso desta forma, né? Organizada e tal. E não assim, será que eu posso fazer isso? Esperando aquela validação, aquele, né? E isso vem muito de encontro com o meu momento. Porque eu sempre falo, toda vez
que eu tô num encontro com alguém, né? Numa sessão de mentoria com alguém, e eu tô falando para a pessoa aquilo que eu acredito verdadeiramente, eu estou me mentoreando. Eu fico escutando assim, cara, como é que eu posso pensar o contrário de mim, quando, na verdade, eu estou incentivando outra pessoa a transformar a própria vida? Então, assim, esse 1 ano que eu tive enquanto mentora foi fundamental para que eu me ouvisse todas as vezes em que eu estava dizendo para alguém, tu pode, tu consegue, tu vai fazer a diferença, para que eu pudesse agora tomar essa decisão. Então, assim, é fantástico. Não, e o interessante também de mentoria e até mesmo de podcast é que a gente aprende muito, tanto com cada mentorada, quanto com cada convidado. Quanto conteúdo tem aquela outra pessoa, sabe? Exato. E agora vamos para um desafio, então. Socorro, Mas Deus. antes vamos experimentar o salgadinho, então. Será? Ó, aqui é o fit e o fat. Nós temos 2 opções. Ai, gente, eu vou fingir que eu sou fit. Para fazer barulhinho. O ASMR. Aprovado. Depois, se a gente terminar aqui, essa bandeja vai deixar de existir. Aprovadíssimo. Muito bom, né? Então, gente, lembrando vocês, para fazer o pedido, é aqui no QR Code que tá no canto da nossa tela, viu? Faz agora. E agora a gente vai pro nosso desafio, então. Que é 3 verdades, 1 desafio. Então, eu vou ter que fazer 3 perguntas, tu vai responder, e no final a gente vai fazer o desafio das perguntas rápidas. Então, eu vou ter que fazer uma pergunta, tu vai responder com a primeira coisa que vier na tua mente. E se tu demorar pra responder, eu vou estar aqui, tipo, vamos, a primeira coisa que vier na tua mente, fazendo uma pressãozinha ali, tá? Bora. Então, o que tu diria pra Graciela de 5 anos atrás? Não seja cagona. Amei! Amei. O que tu faria de diferente na tua trajetória? Nada. Ela foi Ai, muito amei. importante do jeito que foi. Não mudaria nada. Nada. Perfeito. E se pudesse voltar a um momento na vida, qualquer momento, pessoal ou profissional, qual seria? Eu teria investido mais cedo em autoconhecimento. Perfeito. Porque o autoconhecimento faz toda a diferença na nossa vida, né? Não só falando de negócios, empreendedorismo, rede social, mas para nós como seres humanos, né? A gente está aqui porque a gente investiu nisso. Tanto eu quanto tu. Exato. Agora, vamos para as perguntas rápidas. Vamos lá, preparada? Não, preparada eu não tô, né? Mas vamos lá. Qual é o seu filme favorito de todos os tempos? O primeiro que vier em mente. Gente, não faço a mínima ideia. O primeiro que vier em mente. Qualquer um pode ser. O que tu viu hoje, ontem, semana Titanic. passada. Perfeito. Foi o primeiro que veio à mente, mas com certeza não é. Se você pudesse ter um superpoder, qual seria? Rápido. Resposta rápida. Ajudar as pessoas num estalar de dedos, assim. Perfeito. Qual é a tua comida favorita? Massa com guisado. Amei! Bem fácil, rápido, simples. Massa com guisado. Eu amo guisado. Não me julguem. Se pudesse viajar para qualquer lugar do mundo agora, para onde iria? Eu voltaria para Porto, em Portugal. Ai, coisa boa, deve ser lindo lá, né? Eu não sei. Se existiram outras vidas, eu estive lá, morei lá. Sim. E qual é a sua série de TV favorita do momento? Rápido. Bebê Rena. Não é favorita, foi a que veio na cabeça. A última que lançou. Foi a última. Qual é o seu animal de estimação dos sonhos? Eu já tenho. É o meu bulldog inglês. Ai, amei. Eu acho lindo. Meu amor da minha vida. Eu não poderia ir embora sem falar dele. Um Murtog. Murtog, amei o nome. Da série Máquina Mortífera, do Roger Murtog. Então a gente muda o... Muda ali. o Bebê Rena. Muda. Qual é a sua música favorita para cantar no chuveiro? Qualquer uma que tenha bastante sofrência. Sofrência, tu gosta de sertanejo? Gosto. Ai, nunca ia imaginar que tu gostava de sofrência. Gosto de sofrência.
Qual é o seu hobby favorito quando não está trabalhando? Estar sentada no sofá com o meu cachorro assistindo série. Eu boto aí meu namorado também, porque ele vai assistir isso que vai ficar com ciúmes. Sim. Não. Namorado, cachorro... Namorado, cachorro, sofá, série. Sério. E a última pergunta. Se você pudesse ter um encontro com qualquer pessoa famosa, viva ou morta, quem seria? Seria com Flávio Augusto, do Geração de Valor. Amei. Eu acompanho eles muito tempo. Eu fui num evento dele, mas eu não tive um encontro, assim, pessoal com ele. Sim. Mas eu acho que esse cara, ele tem uma jornada de vida, né? Muito parecida com a de muitas pessoas, inclusive com a minha. E ele é muito humilde, assim, sabe? Sim. Tem vários iguais a ele, mas eu acompanho ele há muito tempo sem antes entender nada disso que eu entendo hoje. Então, eu tenho uma conexão muito grande com ele. Perfeito. Então, agora é a tua hora de brilhar. Olha pra essa câmera aqui e aí tu vai falar pra eles... Continuar brilhando, né? Autoestima é importante, gente. Na comunicação. Onde te encontrar, teus produtos, mentoria, enfim. Então, gente, vocês podem me seguir lá no @eumepromovo, especialmente no Instagram. Também tenho a minha página no Facebook, mas não está organizada. E também tenho a minha página no YouTube, que também não está organizada. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Porque quando eu trabalhar só para mim, preste atenção, eu vou ter site, página e tudo mais, tá? Mas é lá no Instagram que, de fato, eu me conecto mais com as pessoas. Então, @eumepromovo. Me sigam lá e acompanhem o meu trabalho. É isso, então. Muito obrigada, Graciela, por ter topado participar do nosso podcast. Imagina, eu que agradeço muito. E nos acompanhem, tanto eu quanto a Érica, porque em breve teremos novidades. Teremos novidades, isso aí. E, gente, vamos lembrar agora dos nossos patrocinadores. Miriam Joias e Acessórios, para ti que quer investir sem se preocupar, para ti que quer empreender sem se preocupar com o valor do investimento, que tivemos um errinho básico na publi, mas tudo bem, vocês já sabem, decore salteado. FN Treinamentos, para ti que quer se aprofundar ainda mais nesse mundo da segurança do trabalho. E Celu, que nos forneceu essas maravilhas aqui para o nosso podcast. É isso, gente. Muito obrigada por terem assistido e até o próximo episódio.